Queria agradecer mais uma vez o pastor Alexandre por essa oportunidade de estar aqui ministrando a palavra do Senhor agora pela manhã. E eu gostaria que vocês abrissem as vossas Bíblias em 2 Reis, no capítulo 4. Vamos ler alguns versículos. É uma passagem bem conhecida, mas o Senhor tem falado ao meu coração por esses dias tão forte. Eu acredito que nessa manhã eu estava sonhando acordado com essa palavra, e o Senhor me deu algumas coisas, eu precisei de anotar, e eu tenho certeza que vai abençoar as nossas vidas, porque primeiro Deus fala comigo, para depois falar com a igreja. Espero eu que seja um canal de bênção para a vida de vocês, para a vida de vocês que estão nos assistindo, aqueles que ainda vão nos assistir ao decorrer desses dias, de anos, que eu possa ser um canal aqui, essa manhã, em nome de Jesus. 2 Reis, capítulo 4, versos 1 diz assim: certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado ao credor para levar os meus 2 filhos, para lhe ser escravo. Eliseu lhe perguntou, que tenho eu de fazer? Dize-me, o que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Até aqui. Senhor, obrigado por essa oportunidade. Obrigado, Senhor, porque vamos viver o mês de julho, mês de realizações. Que essa palavra possa nos dar direção para algumas coisas. Meu Deus, me usa como canal de bênção para a tua igreja. Senhor, aquilo que tu falaste comigo, meu Deus, que a tua igreja possa estar com ouvidos atentos para ouvir a tua palavra. Deus, eu te agradeço por essa oportunidade, em nome do Senhor Jesus. E se você crê, diga amém. Você poderia dar um aplauso ao Senhor? Eu sinto Deus aqui, igreja. Quando lemos o texto, vamos entender que essa mulher estava passando por uma crise. Uma crise a qual o texto vai dizer que o marido morre. Os seus 2 filhos eram jovens, não poderia manter a sua casa, trabalhando. Só que naquele tempo, melhor dizendo, quando alguém da sua família ou alguém próximo não poderia ou não podia pagar a sua dívida, era levado os filhos. Para quê? Para pagar essa dívida. Através de quê? Do seu trabalho. Ele não ia viver a sua vida toda como escravo. Era contados os dias através do valor da dívida, e os seus filhos iam ficar ali por determinado tempo, até chegar o dia de pagar tudo aquilo que era devido àquele homem. Só que o texto é bem claro, que o seu marido era um discípulo dos profetas. Ele fazia parte de uma escola dos 100. Ele tinha um líder, e ele temia o Senhor. Isso aqui já mexe com a minha estrutura, já mexe comigo, porque ele tinha alguém que direcionava a vida dele. Além disso, ele tinha um Deus que era soberano sobre a sua vida.
Ou seja, ele não estava sozinho, a sua casa não estava sozinha. Quando nós vamos estudar o texto, entender o texto, nós vamos ver que por que ocasionou essa dívida, de que forma aconteceu essa dívida. Os 100 estavam passando por uma situação de opressão. Esse homem tira esses 100, leva para um devido lugar, e ele vai manter esses 100, ele vai manter esses profetas. Então ele pega algo com alguém, se endivida com alguém, agora leva os mantimentos, ele vai manter os 100 profetas em algum lugar, para que nada acontecesse com eles. Uma palavra que o nosso pastor sempre fala nesse altar: quando você cuida da casa de Deus, quando você cuida das coisas de Deus, não se preocupe, Deus cuida da tua casa. Eu vou repetir que precisa pegar isso no teu espírito. Quando você faz as coisas para Deus, quando você faz as coisas na casa de Deus, não se preocupe, Deus cuida da tua casa, Deus cuida dos seus. Deus, Ele não vai te desamparar, não vai te deixar sozinho. Mesmo no meio dessa crise toda, dessa situação toda que passamos, nos anos, nos dias, nos meses, Deus, Ele não vai te deixar sozinho. O Senhor está contigo. É tempo de realizações. Espera mais um pouco. Essa é a palavra do Senhor para a tua vida essa manhã. Eu acredito que ela estava em desespero. Uma mãe a qual está passando por uma situação que o credor está batendo a sua porta. A crise é para todos. Mas uma coisa eu te digo: Deus está no meio dessa confusão que a sua mente está passando. E lá vai mais uma palavra: vai dar tudo certo. Você vai passar por isso. A dor que essa mulher estava passando, todos nós podemos passar, porque tem um propósito. Me pergunte qual. Tem coisas que acontecem com um propósito, tem coisas que acontecem de propósito, mas com propósito, a qual se aproximar você mais do Senhor. Você precisa de ter relacionamento com Deus. Você precisa de estar mais próximo com o Senhor. Tem vezes que estamos dispersos com as coisas de Deus. Deus faz nos passar algumas coisas, algumas tribulações, para que possamos se aproximar do Senhor. De fato, essa mulher, nós vamos entender o texto, que ela era uma mulher muito expressiva, porque mais adiante ela vai aos seus vizinhos pedir vasilhas, todos eles dão. Então era uma mulher que tinha visão, era uma mulher que tinha relacionamento com as pessoas. Ela não era qualquer uma, a sua casa não estava de qualquer jeito, mas ela está passando por uma situação que uma crise mexe com a sua estrutura de dentro de casa. Mas ela tem alguém a quem pode recorrer, porque ela sabia que ele era discípulo, mas ele ainda, além disso, ele tinha um Deus que ele temia, que ele era próximo, que ele era perto, que ele tinha comunhão com esse Deus. A crise não vai te paralisar. A crise, ela é existencial, mas quer uma palavra? Vai passar. Não é para o tempo todo. Isso é para te aproximar do Senhor. Isso você está vivendo hoje. Ah, mas você não sabe da minha vida. É hoje que o Senhor me trouxe aqui essa manhã para te dizer que é tempo de realizações na tua vida. Você precisa de tomar decisões no meio dessa crise. Você está em crise, mas você vai passar. Aquela mulher estava em crise.
Escute isso, aquela mulher, aquela casa, a casa daquela mulher era uma casa de profeta. O profeta tinha aliança com seu líder. Foi formado por Eliseu. Aquela casa não estava desguarnecida, não estava abandonada. Tinha um decreto de morte para aqueles profetas. Como eu já disse, ele banca a estadia dos profetas, porque Jezabel ela se levanta contra os profetas, porque tinha um decreto de morte para aqueles homens. Ele não se importa como vai ser pago a dívida. Ele se importa que é tempo de cuidar. Porque quem cuida das coisas de Deus, Deus cuida da sua. Aí lá vai uma palavra. Tem vezes que nós fazemos as coisas para Deus, esperando que Ele vai nos responder no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo instante. E Deus, Ele não trabalha da minha forma, do meu jeito, quando eu quero. Ele faz quando Ele quer, do jeito que Ele quer e da forma que Ele quer. Mas uma coisa eu tenho para te dizer: Ele não vai te deixar sem resposta. Parece que nada está acontecendo. No meio desse silêncio que vocês têm vivido por dias, eu não sei por quanto tempo, parece que Deus se calou para as tuas orações, mas Ele está atento a tudo que você fala com Ele. Ele está atento a tudo que você clama a Ele, que você se expressa para Ele, porque Deus Ele está com os ouvidos atentos para as tuas palavras. Então não perca o direcionamento que é você com Deus, não é você com vizinhos, não é você com o irmão da direita e nem da esquerda, é você com Deus. Essa crise, ela é existencial, mas a palavra de hoje, ela vai passar, porque é tempo de realizações na tua vida. Nós aprendemos em uma canção que se Deus não fizer, Ele é Deus. Se Deus fizer, Ele ainda continua sendo Deus. Não é no meu tempo, é no tempo dEle. Só que esse homem cuida desses profetas, não é um dia, 2 dias, 3, 4. É por um determinado tempo. Aquele homem, discípulo dos profetas, estava fazendo a vontade do Senhor. E ele estava dizendo aqui: por mim, ninguém morre. Por mim, ninguém fica para trás. Eu vou continuar pagando preço pela minha casa. Eu vou continuar pagando preço pela minha igreja, pelos meus pastores. Eu vou continuar, se preciso for, tapando a brecha de alguém que está desguarnecido de uma cobertura espiritual. Isso está difícil nos dias de hoje. Está difícil de alguém querer pagar o preço por outro alguém. Só que aquele homem não estava vendo os dias para frente, ele estava vendo a hora que estava acontecendo, e ele precisava de ser instrumento do Senhor para aqueles homens. Ele se dispõe. Eu acredito que ele deixa a sua casa por algum momento para cuidar de pessoas.
Só que do nada, o texto vai dizer que aquele homem morre. Se olharmos, deixa a sua família sem estrutura, deixa a sua esposa sem saber o que vai acontecer no próximo dia. E agora? O que ela faz? Qual a atitude que ela toma? Só que aquela mulher era próxima do seu esposo, sabia quem era o esposo. E ela vai até o profeta, não é para brigar com o profeta. Ela vai porque ela precisa de uma instrução, uma direção. E ela abre o seu coração. E sabe o que acontece com a gente? Estamos passando por uma situação difícil, que não esperávamos. Em vez de nós pedirmos a direção, nós vamos reclamar, falar alto, brigar. Ao invés de pedir direção ao Senhor, o que eu faço, o que eu devo de fazer. Essa mulher vai nos ensinar que não adianta brigar, porque se brigar não acontece nada. Mas quando você pede a direção a quem é devido de pedir, ele vai te direcionar e o negócio vai dar certo. O texto diz que ela vai até o profeta e ela diz: o meu marido morreu, teu servo, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Só que tem um porém: o credor está para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Ela estava simbolicamente perguntando o que eu devo de fazer nessa situação. Você consegue se colocar dentro da história e entender que essa mulher poderia falar um monte de coisa pela situação a qual estava passando? Vou dizer no português, claro, poderia chegar lá na frente do profeta e chutar o balde e falar assim: ele estava cuidando dos profetas para que nada acontecesse com eles. Agora ele morre e eu estou numa situação sem saber o que fazer. E agora? Só que o profeta tem uma palavra para abençoar a vida daquela mulher. E eu tenho uma palavra para te abençoar essa manhã. Você que está me vendo pela internet, você ainda que vai me ver, eu tenho uma palavra para te abençoar essa manhã. É tempo de realizações na tua vida. Eu precisava de 10 crentes com mão levantada para receber essa palavra. É tempo de realizações na tua vida. Você consegue aplaudir ao Senhor? Agora o céu vai começar a trabalhar, porque ela faz uma pergunta. O texto diz que Eliseu a pergunta o que ele tem de fazer. Aí diz-me o que tem em casa. Ela responde: tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. O céu começa a trabalhar a favor daquela mulher. Eu acredito que nos dias de choro daquela mulher, ela estava pedindo instrução ao Senhor
O que eu vou fazer? Você imagina o credor bater na porta daquela mulher dizendo assim: eu levo hoje ou você quer deixar para amanhã? E a mulher se impõe e fala: você consegue esperar mais alguns dias? E ele pergunta: por quê? E ela responde: na minha casa tem um profeta que direciona a minha família como que deve andar, de que jeito que deve fazer. O Senhor até está coberto de razões, porque a dívida tem que ser paga, mas eu preciso de falar com o meu líder espiritual. Ela está entendendo que ela vai ter uma resposta do céu. O céu não vai te deixar sem resposta. Aquela família tinha uma aliança com Deus. Aquele homem era fiel à sua autoridade. Ela estava querendo dizer assim: a minha família tem crédito com o céu. Eu preciso de uma resposta no meio dessa crise. Ela fala com expressividade: o meu marido morreu, mas não vai trazer o marido de volta. Essa crise existe na vida daquela mulher, mas ela tem alguém que pode recorrer, que vai dar uma direção a ela, aquela família. Você vai ficar chorando até quando? É hora de sair desse luto, porque tem coisas novas para acontecer na tua casa e na tua vida. Tem um ditado que diz que levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, porque esse ciclo fechou até o dia de hoje. Daqui para frente, Deus vai te direcionar para coisas novas. Sabe por quê? É um tempo novo para a tua vida. Deus tem algo novo para realizar na tua casa. Deus tem algo novo para realizar nas suas petições. Quem não tem problema na sua casa? Nessa igreja tem um profeta, escolhido por Deus, e ele vai te direcionar, porque se olhamos, através do anjo da igreja, nós estamos vivendo 3 meses de algo sobrenatural nesse lugar. Fontes abertas. Qual o próximo mês, Mateus? Agora, mês de julho, realizações. Mês de junho, milagres. Então, fontes abertas, milagres e realizações. Há um profeta nessa casa. Eu vou repetir: há um profeta nessa casa, que está te dando as direções, para que você, a tua casa viva algo novo, a tua família viva algo novo,
mas você precisa de crer nessas palavras que estão vindo do altar. Fontes abertas, aí você tem milagres, e agora você vai viver as realizações de tudo isso que o anjo da igreja está direcionando para a tua vida e para a tua casa. Se você crer nessas palavras, aplauda ao Senhor Jesus. Dentro disso tudo, você está passando por uma crise que ela é existencial. Tem famílias se acabando, tem coisas acontecendo dentro de casa, o negócio está indo de ruim a pior, nada dá certo, nada acontece. A quem você tem recorrido? Você vem aos cultos, recebe as palavras, nada acontece. A quem você tem recorrido? A quem você tem pedido direção, direcionamento? A quem? Quantas vezes você vai entrar e sair por aquelas portas do mesmo jeito, da mesma forma? Aí você vê o irmão do lado sentindo, a irmã do outro sentindo, e você não sente nada. Você não consegue assimilar nada, receber nada que sai do altar para a tua vida. Vamos para o terceiro mês de algo profético, diante de 12 palavras para 12 meses. E agora estamos no tempo de realizações. As coisas vão se realizar na vida do teu irmão e não vai acontecer na tua. Aqui tem um profeta, e eu tenho certeza absoluta que ao chegar perto dele, contar o que está acontecendo, através de Deus ele vai te dar uma direção, que coisas novas vão acontecer na tua casa. Porque estamos vendo tantos testemunhos. Eu também quero contar o meu. Eu tenho certeza que você quer contar o seu também. O profeta ele é bem dinâmico em dizer o que tem em casa. E ela com seu coração, com a sua mente voltada para algumas coisas, a qual o credor estava na sua porta batendo, querendo levar os seus 2 filhos. Quem é papai e mamãe sabe, se alguém quiser levar os seus filhos, como que o nosso coração vai ficar. E ela fala para ele assim: eu não tenho nada, eu não tenho nada. Aí ela lembra, a não ser um pouco de azeite na botija. O credor bate a porta e ela não mede esforço pela sua família e vai até o profeta. Ela estava num desespero danado, mas ela resolve se levantar para ir até a quem poderia te dar uma direção.
porque essa situação estava tirando ela de paz. A voz do profeta é o que você tem em casa. Você estava sem rumo e sem direção até aquele devido momento. A voz do profeta vai te orientar. Ela vai dizer que tem um pouco de azeite. Aí agora o milagre acontece. Realizações. Volta para tua casa. Pega os teus filhos. Eu sinto Deus aqui, igreja. Eu sinto Deus aqui porque eu entendo de que a situação era dolorosa. Para uma mãe sem rumo e sem direção. Mas ela entende a voz do profeta e faz o que ele manda. Volta para tua casa. Pega os teus filhos. Pede aos teus vizinhos vasilhas, e não poucas. Muitas. Agora entra para tua casa. Intimidade. Não é com ninguém de fora. É com quem já faz parte de quem está dentro. Eu vou repetir, não é com quem está fora. É com quem já faz parte de quem está dentro. Então, a realização vai acontecer com quem está disponível a receber essa palavra. E eles vão para dentro de casa. E a realização daquilo que ela precisava começa a acontecer. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Em nome de Jesus. Júlio, tempo de realizações na tua vida e na tua casa. Você chegou aqui sem saber o que fazer, mas o Senhor te deu direção em dizer: vai até o profeta, fale com ele, ele vai te dar o direcionamento correto, e a realização vai acontecer na tua casa e na tua vida. Amém, igreja? Aplauda o Senhor Jesus. Por favor, não perca essa porção de manhã que Deus te direcionou. Venha mais tarde que tem mais algo de Deus para a tua vida, para abençoar a tua casa, a tua família. Mas entenda, aqui tem um profeta. Ei, eu vou repetir, aqui tem um profeta, a qual tem recebido algo da parte do Senhor. Fontes abertas, milagres. E Júlio, realizações. É para a minha vida só? Não, para a tua casa, para o teu vizinho, para os teus parentes, para aqueles que estão ao teu redor. Algo vai acontecer na tua vida da parte do Senhor. Amém? Aplauda Ele, em nome de Jesus.